Todos, né? Pode começar. Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui a nossa discussão aqui de casos, né? Vou apresentar um caso aqui de um jovem. Vamos lá. Só um minutinho. Dá uma travada aqui. Então, esses aí são os meus conflitos de interesse. Bom, então, nosso caso trata-se de um jovem de 44 anos, fototipo 2, professor de história, portador de psoríase, né? Já chegou com esse diagnóstico, mas era cheio de dúvidas, ele, a mãe dele, a família toda. Bom, relatou o surgimento de lesões há mais ou menos 4 anos, com intensa descamação, dor, prurido. Essas lesões eram presentes aí nos membros superiores, membros inferiores, dorso, tórax, abdômen. Nesse período, ele andou fazendo alguns tratamentos, né, com outros profissionais, não dermatologistas. Usou bastante corticóide oral, corticóide tópico, antibióticos, antihistamínicos. Isso aí ele fez por inúmeras vezes. No momento do atendimento, foi em julho de 2021, ele estava acompanhado de um familiar que falou de tentativa de suicídio. Então, um paciente que tinha um quadro psicológico, psiquiátrico bastante alterado. Ele tentou o suicídio algumas vezes, né? Faz tratamento aí para síndrome do pânico, autoestima bastante comprometida. No momento da consulta, o paciente demonstrava profunda tristeza, olhava sempre para o chão, não olhava no olho, né? No tratamento psiquiátrico, ele vem fazendo uso do Luvox, do Ket, do Alprazolam, né? Bom, nega casos de psoríase na família. Ao exame físico, apresentava placas eritêmato-escamosas, né? Um PASI do DLQI bem superior aí a 10. Nesse momento, eu solicitei exames, pensando já em imunobiológico, até porque esse paciente, como vocês vão ver aí, ele já tinha tomado metrexato, e eu também prescrevi o metrexato, porque ele trazia exames que favorecia, que eu podia prescrever com total segurança, né? Isso aqui, com licença. Aqui. Bom, então prescrevi o metrexato, 15 miligramas, enquanto ele faz os exames, né? Pessoal, trata-se de um paciente que não tem plano de saúde, ele tem uma consulta particular, mas uma pessoa também que não tem condições assim de ficar vindo para atendimento particular. A gente está passando por um momento difícil aqui no nosso estado, eu acho que é no Brasil todo, porque antigamente a gente conseguia abrir prontuário lá na faculdade, na Universidade Federal. A gente abria o prontuário, dava seguimento lá ao tratamento do paciente. Infelizmente, isso aí está bloqueado. E eu estou muito preocupado, até por conta dessa história de suicídio, né? Bom, só falando aqui um pouquinho, a psoríase em placas corresponde a praticamente 90% de todos os casos de psoríase, né? Comete aí couro cabeludo, cotovelo, joelhos, dorso, se manifesta principalmente pelas lesões em placas eritêmato-escamosas, né? Com escamas esbranquiçadas, às vezes prateadas, tá? Bom, e aí ele trouxe os exames estavam ok, e tem um laboratório que estava dando imunobiológico até que entre no PCDT, e garantiu isso aí por tempo indeterminado. Bom, e aí eu resolvi iniciar o tratamento desse paciente com esse imunobiológico, que é o Skyrizi, né? Um anti-interleucina 23. Só voltando aqui um pouco, o paciente também ele tem também síndrome metabólica, paciente obeso, hipertensão, dislipidemia, diabetes, tá? E aí, o aspecto das lesões, como vocês podem observar, né?
comprometendo aí todo o tórax, abdômen, membros superiores. Acho que isso aqui se está atrapalhando ali. Pronto, vamos ver. Olha aí, os membros inferiores, as placas bem típicas, né, ali. Esse paciente não tinha comprometimento articular, viu? Em nenhum momento, vê aí que é obeso, né? Obeso, não faz nenhuma atividade física, não está trabalhando. Bom, quando ele voltou em setembro com os exames, e estavam todos assim ok, eu resolvi iniciar o tratamento dele com o Skyrizi, risankizumab, né? Então, ele tomou aí 2 ampolas na semana 0, mais 2 na semana 4, e ficou com 2 ampolas a cada 3 semanas, né? A cada 12 semanas. Desculpe aí. Então, só um minutinho aqui. Pronto. Bom, então, o risankizumab trata-se de um anti-interleucina 23, ele é humanizado. O que quer dizer isso, humanizado? É porque 66% vai ser aí de natureza humana, né? E o restante murino, tá? Diferente aí, vamos lá, do quimérico, né? Que no quimérico você vai ter aí 90%, aliás, me desculpe, o humanizado você vai ter 90% de gene humano e o restante vai ser murino. No quimérico, isso aí fica em torno de 66%, né? Bom, resultado do paciente, isso aí logo após a dose de indução, como vocês podem observar, as placas praticamente desapareceram. A gente só observa aí máculas hipercrômicas, tá? Residuais, né? O paciente se sentindo muito bem. Resultado, acho que dá para trabalhando não. Pronto. Só voltando naquela outra foto lá, ó. Então, assim, realmente um resultado bem interessante, né? Estava mais feliz. E aqui eu gostaria de dar uma antecipadazinha, falando aqui um pouquinho aqui da etiopatogênese da psoríase. A gente observa que tudo começa ali com a agressão ali aos queratinócitos, né? Por conta do estresse ambientais, aí fatores de risco como tabagismo, aí vem infecção bacteriana, uso de medicamentos, infecções fúngicas, virais. Isso aí vai fazer com que esses queratinócitos produzam algumas substâncias que vão estimular as células dendríticas, e essas, por sua vez, vão produzir TNF-alfa, a interleucina 17, interleucina 6 e TNF-alfa-beta, né? Isso vai estimular mais células dendríticas, que vai dar continuidade a essa cascata. Então, aqui vocês podem observar, logo lá no comecinho, aonde os anti-TNF irão agir, né? O adalimumab, o etanercept e o infliximab. É logo no começo, inibindo ali o TNF-alfa, né? Bom, e na sequência, as células dendríticas vão ser estimuladas, vão produzir a interleucina 23, que vai estimular aí os linfócitos TH17, que vão liberar a interleucina 17A, 17F, mais anti-TNF, e vai ficar esse ciclo vicioso, né? Estimulando lá os queratinócitos e gerando mais processo inflamatório. A nossa medicação vai atuar exatamente nessa interleucina 23, que é liberada aí pela célula dendrítica. Só que ela vai atuar aonde? Ela vai atuar na porção 19 dessa interleucina 23, tá? Bom, então, esse slide aqui eu acho um slide interessante, pessoal, que ele mostra que os anti-interleucina 23, eles têm uma ação interessante, porque eles não vão mexer com a interleucina 12, né, no caso lá do ustekinumab,
Estelara, né? A interleucina 12, ela não é importante na cascata inflamatória da psoríase, mas ela é importante para a imunidade do indivíduo, tá certo? Então, esse grupo aí de imunobiológico, anti-interleucina 23, tem essa função de ser bem específico, né? E aqui a gente destaca o guselkumab, o risankizumab, e tem esses outros dois, né? O mirikizumab e o tildrakizumab. Só mostrando, ilustrando aí toda essa fisiopatologia que a gente já falou, tá? Mostrando aqui aonde ele vai atuar, que é nessa proteína P19, tá certo? E vai bloquear, inativar isso aí e bloquear a interleucina 23. Bom, então, basicamente seria isso aí que a gente tem para falar. Tá? Achei interessante esse caso, né? Até porque essa medicação ela não está aprovada ainda no PCDT e nos convênios a gente até consegue, mas com muita dificuldade. Então, foi mais para mostrar a experiência com esse imunobiológico, que eu acho assim que ele também é uma alternativa, né? E o motivo de ter feito essa medicação no paciente foi pela facilidade e pela garantia lá que a empresa deu para a gente, que iria fornecer a medicação até que seja resolvido o problema lá no SUS. Com relação ao paciente, ele está bem, está fazendo o tratamento psiquiátrico dele, as lesões evoluíram, né? E é isso aí que eu tinha para falar para vocês, de uma forma sucinta. Cadê a Maria? Marcos, dá uma olhadinha. Aqui, eu tô Marco. Oi, Fé. Dá uma olhadinha no WhatsApp que eu te mandei. No WhatsApp? Em off. Bom, agora, Marcos, tira a tela que Eu agora eu vou... parar de compartilhar. Não, veja bem, Esther, não, tudo bem, vou compartilhar aqui. Entrou no PCDT, mas ainda não está disponível, entendeu? Está no PCDT, está, mas ainda não tem. Por exemplo, aqui na universidade não tem. E a gente está tendo um problema sério, porque está faltando tudo. Estava faltando agora, recentemente, o adalimumab, o Cosente que está faltando, o Embrel estava faltando, o que está vindo é um biosimilar, né? Então, a gente está vivendo assim um problema sério com isso. Espera aí. Esther? Oi, vou compartilhar agora a minha tela. Oi, Esther e Marcos, posso perguntar? Oi, doutor. Está muito bonito o seu caso, realmente não dá para perder tempo, é um paciente que estava com ideação suicida, e isso é um risco muito grande, e realmente esses novos biológicos, os anti-interleucinas, eles são espetaculares, eles agem de uma forma muito mais rápida, são mais eficazes, são mais seguros. Agora, realmente é esse problema. No PCDT original, não está contido o risankizumab. Agora, cada 2 anos, se não me engano, eu pergunto para a Esté, se ela sabe, é que há uma revisão do PCDT, não é? Mas até essa medicação, que foi o risankizumab, que entrou depois do guselkumab, até que essa burocracia toda seja resolvida, nós temos realmente aprovado pelo PCDT e também estando no rol da ANS o guselkumab, que tem o mesmo efeito, é de outro laboratório, funciona super bem.
mas, infelizmente, a gente ainda depende dessa doação do laboratório, que é o laboratório ABV, mas realmente é uma medicação fantástica. Em relação ao que você falou, Gladys, que realmente é revisado a cada 2 anos, então o Skyrise, ele entra no PCDT do SUS, mas não entrou no RODA-ANS. O PCDT do SUS, depois que é publicado em diário oficial, tem até 120 dias para o medicamento ser disponível. Então, a gente já está nessa contagem assim, regressiva e já está no processo de compra pelo Ministério da Saúde. E em relação aos os vouchers que a ABV dava, como deu para esse paciente de Marco Túlio, a ABV não está mais dando esse ano, justamente porque agora está entrando, vai estar disponível no SUS, mas não se sabe o quantitativo que o Ministério da Saúde vai fazer a compra. E como não sabe desse quantitativo que o Ministério da Saúde vai estar fazendo a compra, eles frearam os vouchers para, de repente, não ter mais paciente do que a compra do Ministério da Saúde. Então, por enquanto, os vouchers estão suspensos. Em relação ao Etanacept, que é o similar, não foi renovado a compra do similar, porque faltou o similar, e o governo federal ele fez um novo acordo de processo, já foi assinado, que, por enquanto, a gente vai voltar a ser um Embrel, mas foi também um contrato que não é definitivo, que seja um Embrel assim, para sempre. Por enquanto, os pacientes nossos que fazem os Etanacept vão estar recebendo um Embrel que o governo acabou de fazer a compra. Agora, entre assinar o contrato, fazer a compra e chegar, existe um espaço de tempo. Então, realmente, faz o que Marcos falou, de repente começar em alguns estados, em alguns locais de dispensação de medicamentos de alto custo, começar a faltar. E faltou também o adalimumab por conta disso, por conta da renovação da ata de preço, mas já foi resolvido do adalimumab. Então, a gente teve esse probleminha em relação aos abastecimentos do imunobiológico, isso é nível do Ministério da Saúde, e que em alguns estados vai refletir mais do que em outros, que vai depender do estoque de cada setor. Ok. Ô, Marco, eu vi aí no chat uma pergunta para você, você viu? Sim. O paciente teria queixa de dores osteomusculares. Não, na verdade, essas dores eram mais por conta das placas, né? Que ele não conseguia, ele sentia lá um repuxar, foi assim que ele falou, que ele descreveu, né? Endurecimento ali, as placas, entendeu? Não tinha uma elasticidade assim legal, né? Mas dor mesmo articular, ele não referiu, tá? Ok. E o primeiro atendimento desses pacientes, a gente, o dermatologista, com certeza já pode perguntar, tocar, fazer uma palpação na articulação, né? Perguntar com relação a se tem dor de coluna, isso não custa nada para a gente, né? Ver se tem psoríase ungueal, que isso aí já é um forte indício de que esse paciente tem chance grande assim de desenvolver uma artrite psoriásica, né? E, claro, um paciente com psoríase é um paciente multidisciplinar. Eu acho que é importante, sim, a gente pedir uma avaliação do reumatologista. Né? Paciente com uveíte, como é o caso que eu atendi hoje, né? Paciente com uveíte, está fazendo uso do adalimumab, está lá com acompanhamento com oftalmologista, né? Hã? Esther, vai dar Doutora sequência? Esther, pode. Bom, então, vamos lá. Então, dando sequência à reunião de casos clínicos,
Esses são meus conflitos de interesse. Então, o objetivo da aula de hoje é discutir um caso clínico, revisar pontos-chave em relação ao caso apresentado e discutir com vocês, porque aí eu vou querer a participação de todos no manejo desse paciente. Esse caso clínico ele foi publicado em 2018 nessa revista, que tem um fator de impacto de 2,235, é uma revista da Associação Europeia de Medicina, e depois eu vou disponibilizar o artigo para todos vocês. Então, teve aprovação no Comitê de Ética, esse caso clínico, certo? Deixa eu só voltar aqui. Teve aprovação pelo Comitê de Ética, que está o número do CAI. Então, vamos lá. É um paciente de 10 anos de idade que procura o centro de psoríase, 10 anos de idade, sexo masculino, natural e procedente de uma pessoa Paraíba e de idade escolar. Ao procurar o centro de psoríase da Paraíba, localizado no Hospital Universitário Lauro Vanderlei, a mãe referia que o paciente tinha psoríase há mais ou menos 2 anos, ou seja, tinha iniciado aos 8 anos de idade. Além das lesões da pele, havia relato de dores nos dedos das mãos e dos pés associada à perda de movimento. Então, o paciente ele não conseguia usar a mão em garra, não conseguia fazer extensão. Estava em uso do propionato e clobetasol e o uso do MTX há 10 meses, o uso de 0,5 miligramas por quilo de peso. Já tinha feito uso de acitetrina, 10 miligramas dia, por 2 meses, e tinha suspendido por má aderência e falta de resposta. E também utilizava o propionato clobetasol no passado, ou seja, um companheiro, um amigo inseparável, o propionato clobetasol. Em relação aos antecedentes familiares, não houve relatos de membros da família em relação a psoríase ou artrite psoriásica, isso nos familiares maternos, e em relação aos parentes do pai, esses eram desconhecidos. Comorbidades. Então, observamos um prejuízo enorme na qualidade de vida. Havia relato de que o paciente, mesmo em idade escolar, não estava mais frequentando a escola, era referido discriminação tanto por parte dos colegas como também dos funcionários, e também havia uma dificuldade no relacionamento tanto social como familiar. Então, também existia algo semelhante como que Marco apresentou no caso anterior, só que aqui trata-se de uma criança. Bom, então, ao exame, ele apresentava placas descamativas no couro cabeludo, compatíveis com a pseudotiamiantácea, lesões papilo-eritemato-descamativas em membros inferiores, tinha em joelhos, nessas fotos que eu estou trazendo para vocês, evidenciando bem a mão, os pés, tanto na parte dorsal como plantar, acometimento ungueal e a presença de uma dactilite, tanto no 4º como no 5º dedo. E no raio-x a gente já viu que existia comprometimento nesse 5º dedinho, certo? Então, aqui a gente vê também as lesões em joelhos, certo? E presença de escoriações presente na criança. Então, para a gente revisar pontos-chave, vamos revisar pontos-chave. A gente sabe que a prevalência da psoríase em adultos ela vai variar de 1 a 3%. No Brasil, a prevalência, no estudo realizado por Romit, é de 1,2%. E em criança, quando a gente pega diferentes artigos, que a gente vai ver que vai existir uma diferença de acordo com a região que foi conduzido esse estudo, que vai variar de 1 a 2,1% de prevalência, sendo que a maioria dos trabalhos ele vai trazer essa média de 1%, certo? E que essa prevalência
ela vai aumentar de maneira linear de acordo com a faixa etária. Então, quanto maior a faixa etária, a gente vai ver que vai existir uma prevalência maior. Então, a gente sabe que a psoríase infantil, ela é estimada que ela corresponda a 4% de todas as dermatoses de crianças abaixo de 16 anos. A gente sabe que esses dados são subestimados, provavelmente porque ou a psoríase ela é leve, que vai, com o correr da idade, se tornando mais intensa, tendo um diagnóstico mais tardio, ou mesmo porque existe um subdiagnóstico por ter outros diagnósticos que não a própria psoríase. E talvez isso se justifique, essa prevalência, os estudos mostrarem que existe esse aumento linear de acordo com a idade. Em relação à incidência, um dos trabalhos realizados em 2018 mostra que 40,8 para 100 mil, ou seja, é uma prevalência, uma incidência alta, porém a gente sabe que é uma incidência subestimada, certo? E um trabalho nos Estados Unidos que avaliou o que era colocado como diagnóstico, observou que de 1970 a 2000 houve aumento, sim, na incidência, e talvez se deva ao fato das pessoas estarem mais atentas em relação ao diagnóstico de psoríase. A psoríase ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. A gente sabe que tem aquele comportamento, que tem aquela predileção em torno da segunda década de vida, em torno da quinta década de vida, que a gente diz até que tem aquele comportamento bimodal, mas ela pode ocorrer em qualquer época da vida. E na psoríase infantil ou pediátrica, que é sinônima essa denominação, a média de acometimento é em torno de 7 a 10 anos que é visto. Então, o caso em estudo, a gente vê que é um caso que a mãe relatou que iniciou aos 8 anos de idade, quer dizer, que tem esse correspondente. Porém, na nossa prática, a gente começa a ver que também uma incidência, estou falando da incidência do nosso centro, também muito grande em crianças abaixo de 7 anos. Bom, então, a psoríase a gente também vai classificar ela em tipo 1 e tipo 2. A tipo 2 é aquela que tem um início mais tardio, a tipo 1 que tem um início mais precoce, que corresponde a do caso em questão. E que a psoríase, quanto mais cedo ela se inicia, a gente vai ver mais relação positivas com antecedentes familiares. No caso em estudo, a gente tem os antecedentes familiares negativos, porém, os familiares paternos são desconhecidos, isso é um viés. Existe também uma forte associação com a HLA-CW6, certo? E aqui na psoríase pediátrica, ao contrário do que ocorre no adulto, que a gente não vê diferença entre o sexo masculino e feminino, existe um aumento de incidência mais em meninas do que em meninos. Bom, em relação à artrite psoriásica, né, também denominada artrite psoriásica juvenil. Então, a gente tem trabalhos que falam de 0,5% a 1% a ocorrência, que seria não tão frequente, a gente vê artrite psoriásica em crianças. Outros trabalhos vão dizer que ela vai ocorrer de 1% a 10%. Aí que o sintoma mais prevalente na criança é o acometimento tanto da pequena como da grande articulação. A gente vai ter tanto em pequenas como em grande, e com aquele aspecto pulso articular e de forma simétrica, e que também se observa a presença da dactilite, mas a dactilite a gente vai ver ela mais tardiamente. Primeiro teria o acometimento articular, da pequena e grande articulação de maneira assimétrica, e com a evolução a gente veria a presença da dactilite. Outra coisa também, que a psoríase ungueal em criança, ela é observada em cerca de 40%, certo? Então, aqui a gente vê, né, nesse nosso caso, presença de ungueal, a gente vê a palmo plantar. Outra coisa que eu quero aqui chamar para vocês a atenção é que a psoríase, quando localizada na região palmo plantar, essas fissuras que a gente vê
elas são extremamente dolorosas, tá? Então, isso aqui o paciente referia além das dores articulares, a dor nessa região. E também pode ser relatada a presença de queimor. Ele também referia a presença de queimor. Então, quero chamar a atenção para o aspecto dessas unhas. Essas unhas tão comprometidas do nosso paciente em estudo. E essa comorbidade tão pesada de diminuição da qualidade de vida, fazendo com que essa criança ela estivesse fora da escola. Então, isso é muito grave, uma criança fora da escola. Bom, então, diante deste caso clínico, uma criança em uso do metraxato, ele estava fazendo uso de 0,5 miligramas por quilo de peso. A gente sabe que em crianças, a dose que nós utilizamos é de 0,2 até 0,7. Estava fazendo por via oral. Então, aqui eu quero escutar de vocês, vamos discutir o caso. Não existe aquela maneira correta da gente tratar iguais. Existe a experiência de cada um de nós e muitas opções também de terapêuticas que podemos fazer frente a todos esses casos que estão sendo apresentados para vocês. Então, aqui eu gostaria de escutar vocês. Podem abrir o microfone. Vale nós também? Você fica no final. Eu acho que no chat tem aí algumas perguntas para vocês, né? Eu queria que a gente discutisse. Em crianças, apenas com alteração de SGG, você faz biópsia da unha para diagnóstico, biópsia de unha, pensando em diagnóstico precoce de terapia sistêmica ou terapia tópica como prova terapêutica. Aqui na unha, a gente também tem a opção de dermatoscopia. Existem algumas características na própria dermatoscopia que vai nos ajudar em fazer diagnóstico diferencial também com micoses e com outras doenças. E também o cortejo, no caso deste paciente, existiam as lesões cutâneas, que aí não, de forma nenhuma, de fazer uma biópsia frente a todo esse quadro que já se forma. Então, assim, a gente tem também a própria dermatoscopia, que eu utilizo bastante e que me ajuda muito também, inclusive quando chega só lesões de unha. Aqui, claro, se você quiser falar também da unha, se você faria... sim, também tem ultrassonografia com Doppler. A gente também utiliza a ultrassonografia com Doppler, ela identifica também se existe as microentesites, também é bem interessante, inclusive eu fiz isso há pouco tempo, em um dos casos que eu recebi. Mas em relação aqui à conduta com esse paciente, o que vocês pensariam em fazer, como seria? Vocês querem comentar? Se não quiser, eu sigo. Pode também dizer, prefiro que você siga que eu sigo. Enquanto eles decidem, deixa eu falar só uma coisa. Claro. Dos tratamentos clássicos que nós temos para crianças são metotrexato, que eles já tinham usado, com uma resposta mínima, se é que houve resposta, e eu vi a citação de que havia usado a citretina. A citretina não é para o caso dele, quer dizer, o que eu não usaria? A citretina não funciona na artrite. O metotrexato pode funcionar na pele, mas se tiver artrite, esqueça a citretina. E claro que, fora isso, ele poderia usar por curtos períodos a ciclosporina, que a gente já sabe, inclusive no próprio consenso se fala que é uma droga de resgate, mas numa criança pequena não é interessante, porque é uma medicação imunossupressora,
e que tem a possibilidade de fazer uma toxicidade renal cumulativa. Então, o ideal é partir logo para essa nova geração de medicamentos. Então, o que nós temos aprovado e disponível no PCDT, tanto para gente pobre quanto para gente rica, e que é aprovada também pelo OMS, para quem tiver convênio, é o etanercept. Então, o etanercept se impõe num caso como esse. Agora, já estão chegando aí outros que estão sendo aprovados pela Anvisa. Muito bem, Gladys. Isso mesmo. Então, assim, o que Gladys falou é muito importante. E outra coisa que nós temos que ter em mente é qual o tratamento em relação ao perfil que nós temos em relação à apresentação da psoríase, certo? Então, aqui nesse paciente, que Gladys falou muitíssimo bem, é um paciente, olha, que ele tem dactilite. Então, se um paciente ele tem artrite psoriásica axial, dactilite ou entesite, os medicamentos como a citetrina e o metraxato, que nós chamamos de drogas modificadoras sintéticas, que são DMARDs sintéticos, eles não pegam artrite psoriásica axial, dactilite e entesite, tá? Então, aqui a gente já tem uma contraindicação, não só para a citetrina, no caso desse paciente, como também ao MTX. O MTX, mesmo que ele tivesse respondido a pele dele, ele não teria indicação pelo dactilite. E esta também é a recomendação do GRAPA. O GRAPA é um grupo que é formado por reumatologistas, por dermatologistas, e que a gente sempre se reúne, eu digo sempre se reúne, porque eu também sou membro do GRAPA, e a gente discute recomendações, certo? Então, nas últimas publicações do GRAPA também foi mantido isso aqui. Em relação à ciclosporina, além do efeito acumulativo, quando a gente vai pensar em dactilite, a ciclosporina, ela tem também, não tem recomendação forte e ela não tem, a resposta dela em dactilite é interrogada, certo? Então, a gente aqui vai pesar duas coisas, a ciclosporina, a parte de ter criança, ser acumulativa, apesar que a gente usa muito também em dermatite atópica, mas aqui a gente falando em psoríase, nesse paciente que a gente vai acompanhar durante muito tempo, então aqui a ciclosporina de uma forma mais específica, a gente pensando num longo período de tempo, não é interessante, além de que existe a recomendação é fraca em relação à dactilite, sem muitas evidências de melhora. Então, eu sempre digo assim, que o paciente, eu não vejo pele, eu vejo João, vejo Maria, vejo José. Então, nós somos médicos, a gente vê o paciente como um todo. E quando a gente vai para os biológicos, a gente vai ver que o grau de recomendação ele é muito forte e com evidências de melhora. Então, isso é muito importante. E aqui também a gente vê a palmo plantar, a gente tem aquela... Eu sempre escuto, quando tem palmo plantar, o pessoal pensa logo em acitetrina, mas quando a gente vai até para as revisões sistemáticas, na acitetrina, ela também tem... não existe aqui, é interrogado a evidência dela, interrogada. Tem também relatos fracos. Bom, então, nosso consenso brasileiro, eu convido todos a fazerem leitura, terem eles como livrinho de bolso. Aqui tem um QR Code que vocês podem baixar. Então, a gente vai ter, seguir também a mesma triagem. O metraxato, ele geralmente é nossa primeira escolha em relação à psoríase, só que tanto no consenso como também no PCT diz que a gente não deve ficar engessado em relação ao metraxato como nossa primeira escolha, que a gente tem que avaliar comorbidades, avaliar contraindicações tanto relativas como absolutas, e que aqui, no caso de crianças, também vê, no caso desta criança, a gente vê a indicação. E no caso, se o paciente ele tem artrite, tanto infantil como adulto, se for periférica, ótimo, ele entra muito bem. Mas se for aquelas situações que a gente acabou de comentar, a gente vai pular logo para o biológico.
e quais são os biológicos que nós temos hoje aprovados e disponíveis para serem usados em crianças. Então, a gente tem o etanercept, o ustekinumab, o secukinumab e o ixekizumab. Esse foi o último que foi aprovado. O etanercept, a gente já tem uma experiência de anos com etanercept em relação ao uso em criança. Ele é feito a dose de 0,8 miligramas por quilo de peso, sendo a dose máxima de 50 miligramas subcutâneo, certo? Por semana. Todos eles são a partir de 6 anos de idade. O ustekinumab, eu já tenho alguma experiência com o uso do ustekinumab, também um medicamento fantástico, bom. E como é que ele é feito? Em menores, crianças com menos de 60 quilos, a dose é de 0,75 miligramas por quilo de peso. Peso corpóreo da criança, 60 até 100 quilos, a gente já vai fazer 45 miligramas. E acima de 100 quilos, 90 miligramas. A gente vai fazer também, da mesma forma que a gente faz para adultos, a gente vai ter dose de indução e depois uma dose de manutenção a cada 12 semanas. Todos eles são de uso subcutâneo. O secukinumab, eu ainda não tenho experiência com ele está recomendado abaixo, se a criança tiver menos que 25 quilos, a gente vai ter uma dose caneta de 75 miligramas, vai fazer uma dose caneta, e se tiver entre 25 e 50 quilos, a gente vai fazer 75, e acima de 50 quilos, a gente vai fazer 2 doses canetas, certo? Também sendo no máximo 300 miligramas. O Ix, eu também não tenho experiência, esse foi o último que foi aprovado, são 2 injeções de 80 miligramas na semana 0, seguido, se faz, peso tem que ser maior que 50 quilos da criança, e se faz da mesma forma do adulto, certo? Bom, quando a gente está diante de uma criança, algo que eu estou trazendo aqui, que eu considero um ponto-chave para a gente revisar hoje, é o risco de ansiedade e depressão. Então, o Marco Túlio, ele falou, e isso no passadeiro adulto. Crianças também. Crianças a gente tem que estar muito de olho, porque a criança está numa fase de construção. Então, isso é importantíssimo. Então, os trabalhos mostram maior risco de pacientes pediátricos que desenvolvem depressão, maior risco também de usarem antidepressivos tríciclos, isso em torno de 62%, e que tem alta probabilidade de receber diagnóstico psiquiátrico. Veja aqui, 60%. Isso é muito alto. E como o impacto da qualidade de vida é tão importante na criança, ele entra na diretriz de triagem. Inclusive, eles são inclusos, isso estou falando não só do nosso, mas também das recomendações internacionais, da gente estar atento para depressão e ansiedade. Isso é comorbidade, a gente tem que considerar isso é fator decisório, certo? E os trabalhos mostram que criança na faixa de 8 a 18 anos, ele tem um aumento de 9 meses o risco de transtorno de ansiedade, e que a depressão ela está 6,5 vezes mais alta do que crianças com a pele saudável. Então, mais uma vez, chamando a atenção, tanto em adulto como criança, como é importante estarmos atentos. Nessa criança, a gente optou pelo uso do etanercept, a gente fez 0 miligramas por quilo de peso. A gente sabe que o couro cabeludo geralmente é tão difícil a gente ter resultados, isso até com o uso de imunobiológicos. Essa criança ela respondeu super bem, então, em 16 semanas a gente já não tinha mais aquela apresentação. Houve também o uso de queratolíticos, houve também o uso de shampoo com LCD, certo? E um dos tratos que eu fiz com essa criança e com a mãe dela quando ela chegou, inclusive foi até desafiador, mas a gente fez o seguinte trato. Cheguei para a criança, para a mãe, e disse, olha,
eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do seu filho, a gente vai limpar seu filho. Veja que promessa eu fiz, uma promessa realmente assim, um tanto, digamos, de coração, porque nós sabemos que às vezes aquele biológico que é tão bom, às vezes a gente tem mal respondedores. Olha, se eu nunca não tivesse essa criança respondido bem, a gente alcançado essa promessa que eu fiz para ela, mas com a graça de Deus deu tudo certo. Então, o que foi que a gente combinou? Vou deixar você bem, agora eu quero que você volte para a escola. Não importa que você passe de ano, mas eu quero que você volte para a escola. E nós temos a extensão de psoríase lá na universidade, que é a extensão, ela é bem consagrada, e na época os alunos, tanto de medicina como terapia ocupacional, a gente encarregou de fazer uma ação a nível da escola, tanto com os coleguinhas, parte dos coleguinhas, como também com os profissionais que trabalhassem lá, falando sobre o que é psoríase. A psoríase ainda para muitos é desconhecido, então muitas pessoas têm medo, e tem essa discriminação, existe essa parte. Então, a gente também trabalhou nessa parte. Então, tem também o pós dele, das mãos, eu vou compartilhar aqui. Aqui eu pedi para a Autoimune colocar nas configurações dela, fica faltando o da pele. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir aqui a outra apresentação, vou terminar essa apresentação e vou apresentar o outro meu que está sem o da Autoimune. Só um minutinho. Compartilhar aqui a tela. Deixa eu... Mesmo caso para vocês, só teve aqui uma diferença. Aqui só mostrar para vocês que terminou no que eu recebi de volta. Só um momento, deixa eu só colocar aqui alta. Veio sem as doses que a gente utiliza na pediatria. A citetrina varia de 0,1 a 1 miligramas por quilo dia, metraxato 0,2 a 0,7 miligramas por semana, e a ciclosporina de 2 a 5 miligramas por quilo dia, tá? E aqui eu vou passar para o finalzinho, e aqui mostrando, certo? Então, ele teve também uma excelente resposta a nível de pele, aqui mostrando a mãozinha dele, essa parte que ele não conseguia fazer a extensão, que ele tinha como uma mão em garra, isso não era dano articular, isso era processo inflamatório da própria pele, aqui é com 16 semanas, esse paciente ele continua em segmento conosco, hoje ele tem 18 anos de idade, ele já recuperou esses movimentos da mão, e a partir desse momento a gente indicou também a parte de fisioterapia. E ele também teve uma excelente resposta ungueal, que isso também a gente não vê muitas vezes com todos os biológicos, a gente vê uma melhora muito grande, mas ele teve uma recuperação total, e aqui a gente mostrando, para vocês lembrarem como era a unha desse paciente. Bom, e a conclusão, o que é que a gente pode concluir? Que a gente deve determinar a gravidade da doença do paciente de forma individual, modificar o conceito de tratamento se necessário para garantir o controle contínuo da doença, escolher a terapia adequada. Então, a gente tem que ver o perfil de psoríase que é apresentado, ver o tipo de artrite, ver o domínio da unha, que também está sendo acometido, a gente ter diretrizes de consenso ao nosso favor, que ela vai nos ajudar muito, mas a gente tem que saber fazer a interpretação, a leitura do perfil que nos é apresentado. Não existe uma regra de paciente para paciente. E não atrasar a terapia adequada. Hoje se fala muito, principalmente, em relação às experiências negativas, que elas ficam de maneira cumulativa, e que isso tem a teoria do potencial de ganho do indivíduo.
esse potencial de ganho do indivíduo ele é muito mais presente, e a gente tem que estar muito mais atento, especialmente em crianças que estão em desenvolvimento. Bom, e aqui fica meu e-mail à disposição para todos vocês, como também o meu celular está disponível, e lembrando que esse evento que nós temos pela Ultimune, nós estamos também disponíveis para atender vocês podem nos ligar, tem o dia da semana e o horário que cada um colocou disponível, estamos aqui disponíveis para discutir com vocês o caso clínico de vocês e estar ajudando na condução. Então, eu estou aberta, esperando o contato de vocês e para a gente conduzir juntos, ok? E estou disponível para perguntas. Perguntas e comentários, estamos em discussão. Todos nós, participação de todos vocês, é extremamente importante. Poderia ter sido feito Tecnomab? Poderia ter sido feito como primeira opção Tecnomab. Na época, eu só tinha como opção Etanercept. Alguém quer fazer algum comentário? Eu quero, espetacular o caso, realmente mereceu essa publicação numa revista tão conceituada, e muito bem ilustrado, muito bem documentado. Parabéns, viu, Esther, para você. Eu quero aprender com você. Nada. Estou aí os 4 biológicos já aprovados pela Anvisa. Além disso, está vindo aí lá fora, já tem também aprovação para o adalimumab. Mas eu quero saber o seguinte, com relação à ANS para os planos de saúde, o fato de serem aprovados, mas não estarem ainda no PCDT, já permite que a gente... PCDT e ANS são diferentes, tá? Tanto que a gente tem Guselkumab na ANS e não tem no PCDT. No PCTD a gente tem o Skyrizi e não tem no caso da ANS. Então, a ANS, ela colocou os imunobiológicos. Então, os imunobiológicos, eu acho que como existe autorização da Anvisa e existe em bula, isso nos permite prescrever sim. No caso do Tecnomab, eu tenho pacientes, no caso, pelo rol da ANS, em uso do Tecnomab, não houve nenhum bloqueio em relação a isso, em referente ao auditor, em relação a isso, porque o medicamento que entrou no rol da ANS. Agora, o PCDT, o único que tem no PCDT que está aprovado para crianças é o Etanercept pelo SUS, o Etanercept. Aqui em João Pessoa, que tem Edilson e tem Renata, a gente pode prescrever sim um Tecnomab. Se a criança tiver o peso que ele já pega a seringa de 45, é liberado para a criança aqui no nosso centro de dispensação. O que ainda não tem, não só, eu acho que no PCDT, salvo engano, o frasco ampola de se fazer a dosagem por quilo de peso do Tecnomab. Então, o meu do PCDT também foi com ampola de 45 miligramas. Acho que a ressalva é a ampola de 45. Agora, talvez seja de cada estado conversar com a direção do centro de dispensação e se ter um diálogo. Ok, obrigada. Podemos passar para os meus? Renata, Edilson, quer fazer algum comentário? Estou falando o nome de Renata e de Edilson porque é do meu estado, mas posso qualquer pessoa fazer, se quiser enriquecer. Edilson tem grande experiência, é um dos dermatologistas mais renomados aqui do nosso estado, na Paraíba. Maravilha. Que eu tenho como um grande amigo e como um grande referencial de dermatologista.
E Renata também. Eu queria só parabenizar você, Esther, pela excelente atividade terapêutica. Foi excelente a atividade terapêutica, principalmente nas mãos. Então, só queria comentar isso aí. Foi excelente a atividade terapêutica. Boa escolha do Etanercept, foi. Muito obrigada. Aqui estão, então, os meus conflitos de interesse. Eu vou tentar ser sucinta. Eu tenho 2 casos que eu acho interessantes para complementar aqui a apresentação. O primeiro caso, que seria o terceiro meu, é de um paciente masculino, servidor público, já tinha psoríase há 20 anos, quando nos procurou, isso há 15 anos atrás. Um paciente com psoríase grave, olha, PASI 38,5, a gente conceitua como grave acima de 10. O PASI, lembrando, vai de 0 a 72. O DLQI, a mesma coisa, 24. Lembrem que é de 0 a 30, então acima de 10 também indica que a qualidade de vida está altamente tocada, e daqui a gente relembra como é importante nós termos acesso, nós sabermos utilizar esses instrumentos que vão mostrar a gravidade, até quando nós formos fazer relatórios para reivindicar medicação de alto custo, a gente obrigatoriamente tem que colocar na solicitação, no relatório, o número do PASI, o número do DLQI e outros mais, se possível. Então, um paciente com psoríase grave, já há muito tempo, com muitas comorbidades. Aqui a foto ficou um pouco clara, mas dá para ver que esse padrão dele era de eritema de descamação generalizada, era quase eritrodérmico. Pode passando, Maria, por favor. Olha o que ele já tinha usado: metotrexato, acitretina. Aqui foi quando ele chegou ao nosso serviço. Nós, naquela época, ainda nem tinha biológicos. Os biológicos para nós começaram a chegar por volta de 2005, porque nós pegamos carona com a reumatologia aqui de Brasília. Então, mas o que nós fizemos de início foi tentar otimizar a ação da acitretina associando a pulvaterapia. Então, é o que a gente chama de repulva, rede retinoide, pulvaterapia. Quer dizer, UVA associado ao psoraleno, daí o P. Isso eu estou falando não para vocês que já sabem, mas talvez alguém que esteja participando não tenha afinidade com esses termos. Esse esquema a gente usava muito e nós tínhamos boa resposta, não tão boa quanto as atuais com os biológicos, porque a associação permitia o quê? Que nós usássemos a acitretina em dose mais baixa por menos tempo, e as sessões de fototerapia também eram encurtadas. Além disso, essa associação repulva, que ainda pode ser usada hoje, ela produz uma remissão relativamente prolongada, quando a gente compara com os tratamentos convencionais e clássicos. Depois chegou a fototerapia UVB, que é com narrowband, a faixa estreita, né, onda estreita, que a gente já não precisa mais do psoraleno, isso é uma vantagem, e teve uma resposta discreta. E, finalmente, chegou o primeiro biológico, que já não existe mais, mas nós tivemos a oportunidade de participar de um estudo multicêntrico latino-americano, para testar o efalizumab, que é o Raptiva, o nome comercial da Serono, e esse paciente foi um dos que nós incluímos no estudo. A resposta dele foi bem medíocre, nós não tivemos mais do que 40% de melhora, e, na realidade, essa medicação, que era um anti-linfócito T, ele não era um anti-TNF, não era um anti-interleucina, a gente estava engatinhando
no mecanismo de ação dos biológicos na psoríase, mas ele foi retirado porque não houve interesse do laboratório, porque a eficácia não era tão alta, não justificava um preço absurdo, e, além de tudo, houve um caso de uma doença grave, um linfoma viral, e eu não estou me lembrando o nome agora, e isso fez com que o FDA nos Estados Unidos também exigisse do efalizumab uma suspensão temporária, enfim, foi uma experiência ruim, mas foi quando nós fomos introduzidos ao mundo dos biológicos. Em seguida, pegamos carona, como eu falei, com a Reumato, porque já tinha aqui em Brasília para reumatologia, antes de eles liberarem para nós. O primeiro biológico que chegou aqui, por volta de 2005, 2006, foi o infliximab. Infliximab tem uma vantagem, e até hoje a gente ainda lembra, porque ele pode ser adaptado ao peso do paciente. Então, pacientes obesos, pacientes com mais peso, costumam responder melhor a ele do que, por exemplo, ao etanercept. O etanercept é dose fixa. Se o paciente tiver 50 quilos ou 100 quilos, a dose é a mesma. Já com o infliximab, a dose é 5 miligramas por quilo de peso. E, na realidade, ele melhorou muito, ele teve uma resposta, assim, dramática, só que ele começou a ter muita infecção, ele ficou assustado, ele teve 2 episódios de dengue graves, teve uma erisipela, e ele pediu para suspender o tratamento. E assinou um termo de consentimento, suspendeu, a gente teve a oportunidade de ver que a remissão foi até por 6 meses, até 6 meses ele ficou ótimo. Depois recidivou, e quando recidivou, nós fomos para o etanercept, que não deu resultado nenhum, depois chegou o adalimumab, pode ir passando, Maria. Então, o que nós resolvemos? Já era o tempo do ustekinumab. O ustekinumab foi, assim, um divisor de água para esse paciente, para muitos dos nossos. Primeiro que ele é um anticorpo monoclonal totalmente humano. O alvo dele não era o TNF, como eram os outros 3 anteriores, né? Ele tem como alvo a subunidade P40 dessas interleucinas 12 e 23. E aí ele tem toda a justificação na imunopatologia, previne ativação mediada pelas citocinas, interrompe, então, essa sinalização de cascatas. Então, é uma medicação que fez uma diferença enorme, inclusive não é que é a comodidade posológica. É impressionante quando você sai de um medicamento intravenoso, que você tem que ir lá ficar 2 horas na sala de infusão, ou então o outro que você tem que se aplicar a medicação, o etanercept no início eram 2 vezes por semana, depois a gente evoluiu para 1 vez. De qualquer maneira, quando chega uma medicação que basta você usar durante 5 injeções por ano no primeiro mês e 4 injeções por ano a partir do segundo mês. Eu estou aqui enrolada porque a Maria não está me respondendo, mas agora. Então, além disso, os novos estudos de acompanhamento, esses Fênix 1 e 2, são estudos de acompanhamento dos pacientes. A gente teve aqueles estudos iniciais de fase 3, que levaram a motivar a aprovação do medicamento, mas os pacientes foram acompanhados e continuam sendo acompanhados. Então, isso é feito em registros, tanto aqui quanto internacionais, que mostram que mais de 5 anos de acompanhamento e a melhora é sustentada, pelo menos em 70%. Isso é muito alto. Ele tem bom controle também em reumato, tanto em dactilite, quanto em etesite, quanto na forma axial, isso é de bula, embora não seja uma resposta tão espetacular, talvez, quanto outros na parte articular. Mas, em termos de pele,
foi um ganho enorme. E por quê? Porque, além de tudo, além dessa comodidade posológica, além da eficácia sustentada, é um medicamento que pode ser usado em pacientes que têm o histórico de doença desmielinizante, que isso é contraindicado nos que usam anti-TNF. É um medicamento que pode ser usado em pacientes que tenham insuficiência cardíaca congestiva, então não é uma contraindicação, como é com os anti-TNF. E é um medicamento que leva muito menos à imunossupressão que o infliximab. Aqui, a ocorrência de tuberculose, durante muito tempo, foi praticamente zero. De qualquer maneira, a gente tem a obrigação de solicitar todo o screening para tuberculose, mas é um medicamento muito mais seguro no que se refere à infecção oportunista. Pode passar. Pode passar aí. E tem a vantagem adicional que a gente pode ter liberdade de modular a dose de acordo com o peso. Então, a seringa preenchida, ela contém 45 miligramas. É essa dose padrão para pessoas abaixo de 100 quilos. No entanto, se o paciente tiver obesidade, a gente pode e deve, desde o início, já prescrever a dose dupla. Esses 100 quilos, eu tenho usado aproximada, quando o paciente já passa de 90 quilos, eu já considero como tendo necessidade de usar uma dose dobrada. Então, voltando a lembrar, semana 0, semana 4, e depois a cada 12 semanas. É um espetáculo de comodidade posológica. Vamos passar? Aqui, olha, com esses estudos, isso está escrito na bula, o que diz na bula. Para pacientes que respondem inadequadamente a 45 miligramas a cada 12 semanas, pode-se considerar a possibilidade de tratamento com 90 miligramas, quer dizer, dobrar a dose. Além disso, para pacientes, independente do peso, que responderem inadequadamente à posologia de 12 semanas, você pode usar uma de 90 miligramas a cada 8 semanas. Então, a gente tem essa liberdade de poder modificar. Mas, geralmente, são as 5 doses iniciais no primeiro ano e as 4 no segundo ano são suficientes. A nossa experiência no hospital é muito grande. Nós tivemos já paciente que teve tuberculose mesmo ativa, e depois que ele saiu da tuberculose, a gente hoje em dia controla a psoríase muito bem com o sequinumab. Já tivemos paciente que teve uma doença desmielinizante muito grave, e hoje em dia ele está muito bem controlado com o sequinumab. Então, o sequinumab, no meu entender, é uma droga preciosa que veio fazer diferença no nosso serviço, pelo menos, e acho que na maioria, pelo conta a literatura. Pode passar. Aqui, vejam só, com 3 doses, ele tinha barriguinha lisinha já, não tem mais nada na pele. Pode passar. E antes, ele começou a aumentar de peso, já era gordo, começou a aumentar de peso, e a partir da 3ª dose, nós fizemos, então, esse ajuste para 90 miligramas. E hoje ele está muito bem, há muito tempo, difícil de controlar as comorbidades, porque paciente já com mais de 50 anos, para você mudar os hábitos é complicado, mas é obrigação da gente sempre orientá-lo a perder peso, a fazer controle da sua hipertensão, da sua diabetes. Então, realmente é como o Marco falou, o paciente tem que ser visto de uma maneira multissistêmica também, mas da psoríase ele vai muito bem, obrigado, com o sequinumab. Próximo. Para terminar, eu já vou passar direto para um tema que me chama muito a atenção hoje em dia, que é o incômodo que as lesões no couro cabeludo causam em pacientes. Então, esse aqui é só para ilustrar um caso. Uma paciente feminina, parda, 21 anos, desde os 12 anos, ela tem esse karma verdadeiro na vida dela, que são essas lesões.
e que tem um prurido intenso. As lesões do couro cabeludo, primeiro a gente deve lembrar que psoríase também coça, não é como antigamente que a gente dizia que psoríase não coça, coça sim, e o nível a incidência de prurido, a prevalência de prurido em paciente com psoríase pode beirar os 80%. E essa menina, então, tinha esse problema, isso leva a constrangimento, é uma paciente que fica sem condição de ir a um salão de beleza, que pode sofrer bullying de coleguinhas em escola. Então, é uma doença grave. Próximo. Então, lembrando que 80% dos pacientes apresentam lesão no couro cabeludo, e frequentemente é a primeira manifestação da doença. Quando existe prurido, eu estou falando do couro cabeludo, isso leva a muita manipulação, a muita escoriação, às vezes tem infecções, e o paciente fica naquele ciclo vicioso de escoriar, cria o hábito, inconscientemente a mão vai para o couro cabeludo. Normalmente, mesmo que a lesão seja localizada apenas no couro cabeludo, o DLQI é superior a 10. Existe, inclusive, um instrumento que é como se fosse o PASI para lesões de couro cabeludo, chamado PSSI. Na prática, a gente não usa, mas no meio acadêmico, quando você vai fazer um estudo, é bom aplicar, que aí a gente vai vendo o decréscimo, que aqui nós vamos ver quanto que o paciente tem de escama, de eritema, de infiltração no couro cabeludo. É importante também o diagnóstico diferencial com a dermatite seborreica. Quando as lesões ultrapassam a linha de implantação capilar para a fronte, que é o que se chama coroa seborreica, também para o pescoço e para as orelhas, isso não deve mais ser dermatite seborreica, deve ser psoríase. Próximo. Próximo, Maria. Aí, olha, só para mostrar para vocês como é que as lesões invadem a fronte, aqui é uma coroa seborreica, esse aqui está bem delimitado, vem também para a orelha, vem para a nuca, aqui a gente vê o quanto o paciente escoria. Próximo. Aqui é uma paciente que foi tratada só com tópico, com Daivobet. Daivobet é o único que existe comercialmente com esse nome, a associação de corticoide com calcipotriol. Ele realmente é um dos poucos tratamentos tópicos que pode ajudar. Essa paciente antes e depois, essa aqui antes e depois, próximo. E outra opção importante para a psoríase grave de couro cabeludo, quando você não quer preparar o paciente para um tratamento sistêmico, é o shampoo de clobetasol. É mais seguro do que se usar loções, que existem aos montes aí, à base de corticoide, porque as loções, elas penetram, elas são absorvidas, elas podem levar a uma impregnação grande. Nós já tivemos paciente de 12 anos que fez uma verdadeira síndrome de Cushing, só de usar uma substância dessas todas as noites no couro cabeludo. E lembrando também que criança é mais sensível para absorção sistêmica de corticoide tópico. O shampoo, só para lembrar, só existe um no mercado, é o shampoo de curto contato, quer dizer, a teorização desse shampoo é que se você usar por apenas 15 minutos e enxaguar depois, você já tratou o paciente e você preveniu o risco de absorção, porque a substância ficou em contato com o seu couro cabeludo por apenas 15 minutos. Então, é errado prescrever o shampoo de clobetasol para o paciente usar como um shampoo comum, lavar, ensaboar, enxaguar. Não é. O paciente tem que usar, deixar 15 minutos, sai do banheiro, depois volta para enxaguar. Então, é 15 minutos. Isso, através de estudos, se observou que não houve efeito colateral. Isso aqui é o resultado de um estudo que provava que com ele você não tinha risco de absorção nem de efeitos colaterais sistêmicos. Então, ficam esses dois, o shampoo de clobetasol e o Daivobet gel, como boas opções terapêuticas tópicas, e sempre lembrando do cuidado, da responsabilidade que a gente tem que ter como médico,
de não estimular o paciente a ficar usando diariamente para o resto da vida loção ou qualquer outra apresentação de corticoide, porque a penetração pelo couro cabeludo, o couro cabeludo é muito irrigado. Próximo. Aqui, olha, para a gente ver como é que é. Às vezes não é tão simples. Essa paciente com prurido intenso, DLQI 24. Então, aí ela tinha isso e poucas coisas no joelho, que se você fosse levar em consideração apenas o PAS e o BSA, essa paciente não teria um problema grave, mas olha o valor do DLQI, acima de 10. E outra coisa, uma área sensível. Se vocês forem ler o consenso que a Esther recomendou e que realmente eu apoio, é muito importante, na indicação de terapia sistêmica em psoríase, nesse consenso de 2020, pode passar, Maria, que está mais fácil no próximo da gente ver, quais são as indicações de terapia sistêmica. Uma área de superfície corporal, ou um PASE, ou um DLQI maior que 10. Isso já seria indicação de terapia sistêmica. Segundo, áreas específicas. E quais são essas áreas específicas ou sensíveis? Psoríase palmoplantar, psoríase unguial, quando ela é muito exuberante nas mãos, psoríase genital e invertida, psoríase na face, no rosto, e psoríase no couro cabeludo. Então, isso aqui já me capacita, como dermatologista, a querer prescrever uma medicação sistêmica para o paciente. Além disso, um outro fator também que tem que ser levado em consideração na hora da classificação, se é grave ou não, é a falha a terapias tópicas prévias. Às vezes o paciente usa esses mesmos que eu já citei, e não tem nenhum resultado. Então, é um quadro desesperador. Pode passar. Pode passar. E aqui, então, eu estou só mostrando estudos que têm sido desenhados como extensão de estudos clássicos para ver a efetividade de tratamentos. Ó, que esse estudo aqui usou como score o PSSI. Então, uma psoríase moderada, grave, mas também foi feito o IGA, que é a avaliação global do investigador, e aí se vê que o endpoint primário é chegar a esse PSSI 90, eu mostrei isso aqui para mostrar que é de um outro biológico, um biológico também que a gente usa, que ele é uma anti-interleucina 17, e que tem uma extensão do estudo mostrando como foi eficaz também no couro cabeludo a medicação. Próximo. Próximo, Maria. Então, aqui explicando novamente o que é o PSSI, o IGA também é importante, e com isso a gente tem uma descrição detalhada da gravidade da psoríase, uma coisa mais técnica, não é só achar, é um pouco, é muito, é mais ou menos. Então, se nós queremos convencer, por exemplo, um gestor de um plano de saúde que a psoríase do couro cabeludo é grave, a ponto de merecer a liberação de um biológico, embora o paciente possa nem ter tantas lesões, uma estatística, um relatório bem feito, incluindo o PSSI, pode ser mais convincente. Próximo. Aqui a gente vê nesse estudo, nesse scalp que foi feito, olha, com o paciente obteve PSSI 90, que seria um endpoint após 24 semanas, mais de 50%, aqui também, o IGA também é bastante interessante. Próximo, já estamos terminando. E aqui, esse novo biológico que a gente estava discutindo aqui, o risankizumab, o guselkumab, esse é o guselkumab. Ele também tem sido testado para lesões de couro cabeludo. E vocês vejam aqui a melhora importante com 16 semanas. 16 semanas são 4 meses. Paciente gravíssimo e teve aqui, comparativamente com o placebo, uma melhora de 83,4. Então, realmente, o meu recado é isso. Áreas sensíveis têm que ser levadas em consideração, e agora a gente tem o aval
do PCDT para usar isso quando vamos classificar a gravidade do paciente. Então, lesão em área de genital, lesão no rosto, lesões ungueais importantes que atrapalham até as relações interpessoais e que levam o paciente a um desconforto muito grande, que tem o DLQI acima de 10, são pacientes que podem e devem ser tratados também com medicação sistêmica e, se melhor ainda, se possível, com os biológicos de nova geração. Eu acho que esse é o último, não é, Maria? Próximo. Obrigada, aqui está meu e-mail e vocês têm meu telefone. Quando quiserem alguma troca de ideias sobre qualquer paciente, eu terei o maior cuidado. Aqui tem uma pergunta sobre o que eu recomendo para a remoção das escamas, não é? Isso aí a gente tem que ver também caso a caso. Claro que se o tratamento sistêmico for eficaz, ele vai resolver tudo, né? Mas complementando, ou se for usar só tópico, é bom usar um ceratolítico sim, como você colocou aí, quem me perguntou. Você pode usar até um óleo salicilado para aplicar algumas horas antes de lavar o cabelo. Você pode formular shampoos que contenham LCD, que contenham ácido salicílico. Então, seria terapia complementar, ou então, assim, para usar por pouco tempo apenas, topicamente, isoladamente, mas se depois de algum tempo não há resposta, é considerado falha terapêutica. Então, você tem outra argumentação para já pensar no mundo biológico. Esther, como é que você trata psoríase de couro cabeludo? Depende. Como você colocou, acho que é o que a gente faz, é uma região difícil, porque o próprio trauma, ele termina fazendo com que piore. Muitos dos medicamentos de uso tópico, os pacientes não aceitam bem por conta da cosmética, ou fica muito grudento, ou fica muito ressecado os fios de cabelo. Então, realmente, assim, couro cabeludo, às vezes, é bem difícil. A pseudoamiantácea, quando existe também o queratolite que a gente fez na criancinha, tinha ácido salicílico, que é LCD também associado, além do shampoo. E aqui nós, assim, até falar para todos vocês, teve uma chamada da FAPESC, que é o Fundo de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, ligado ao CNPq. Nós ganhamos a chamada para a gente desenvolver um novo cosmético, shampoo tônico capilar para tratamento da psoríase de couro cabeludo, e nossa proposta é deixar o cabelo bonito, o fio bonito e maleável. Veja que ousadia da nossa parte. Então, a gente ganhou essa chamada, a gente está assinando essa semana um termo de ortoga, então esse ano a gente vai começar essa pesquisa, e tomara que dê certo. Dando certo, a gente vai ter mais uma ajuda aí no tratamento do couro cabeludo, e isso à base de que a gente chama da fitoterapia, de produtos da nossa terra, o fitoterápico, a planta, né, que ele também está dentro das recomendações do SUS. Então, estamos aí com essa pesquisa agora, e aqui é a Paraíba, doutor Edilson e doutora Renata, a gente aqui ganhamos essa chamada e esse desafio nosso. Ótimo. Quanto mais opção a gente tiver, melhor. E depois você passa para a gente os resultados. Vai para isso, dando certo, a gente vai dar entrada na patente. A gente já ganhou uma patente de um tratamento, inclusive de um esmalte para onicomicose, deu super certo. Ótimo. E a gente teve excelentes resultados, ganhamos a patente, e agora esse tratamento inovador para ajudar a gente nessas situações difíceis do psoríase couro cabeludo. Ok. Luciana Rabelo também, não sei se é Luciana daqui de Campina Grande. Tá. Não sei se é a Luciana nossa daqui.
É de Brasília, Luciana de Brasília. Temos duas Luciana Rabelo na dermatologia, Coincidência muito grande. né? É isso aí. Mas a gente queria encorajar os que assistiram aqui a nos solicitarem trocas de ideias diante de casos clínicos, né? Nós estamos disponíveis e pelo menos eu falo por mim, gostaria muito de poder trocar ideias sobre condutas com pacientes. Por isso que a gente está fazendo esse esquema de tutoria, né? Exatamente. De preceptoria, né, doutora? Tutoria, Tem um horário reservado quando quiserem marcar com o doutor Esté, doutora Gladys, doutor Marco Túlio, para uma segunda opinião, é só entrar em contato conosco para agendarmos o melhor horário. Justamente a ideia da preceptoria é essa, além dos casos, doutor Esté, doutora Gladys, doutor Marco, dividirem a experiência deles, eles também estão disponíveis para uma conversa individual também, para tirar dúvida, pedir uma segunda opinião. O projeto de preceptoria na dermatologia é justamente para isso. Então, todos se sintam bem à vontade, só marcar conosco, que os médicos estão aqui à disposição, não é, doutora Esther, doutora Gladys? Doutor Marco Túlio pediu só para sair um pouco mais cedo. Eu estou louca para começar a discutir com vocês. Exatamente. Estou disponível. eu também. Por favor, que acionem esse conhecimento aqui que estão disponíveis para ajudar mesmo. E é isso, eu queria agradecer a Dá todos tempo a ainda para alguma presença. pergunta? Dá tempo para alguma pergunta? Claro, Claro. Mande ver. Eu perguntaria aos três, a atividade dos biológicos é excelente, ninguém pode negar isto. Agora, a segurança, a gente já pode ter uma palavra final da segurança dos biológicos e a partir de que idade e qual o caso que não se deve usar de jeito nenhum. Eu vou começar a responder. Eu digo que a segurança, Dilson, até quando a gente se compara ao MTX, a citetrina, a ciclosporina, é espetacular. Eles são demonstrados, são bem seguros, e o Stecnomab é um dos que tem mais estudo de segurança em vida real, que isso é muito importante, que quando a gente fala em estudos clínicos, a gente sabe que entra no estudo aquele participante que ele é controlado, né? Aquele paciente que ele exige critérios de inclusão, que muitas vezes é diferente do mundo real. Então, o Stecnomab é um dos medicamentos biológicos que mais tem estudo em vida real. E, assim, são drogas muito boas, fantásticas. Na psoríase é aprovada a partir de 6 anos de idade, mas na reumatologia, no caso da artrite idiopática juvenil, é feita a partir de 2 anos de idade. Então, assim, veja, a partir de 6 anos de idade. Agora, em relação àquele paciente que a gente não deve fazer de jeito nenhum, tem uma revisão sistemática maravilhosa que eu posso disponibilizar para vocês, que essa revisão diz assim, a tradução dela do título é qual medicamento para qual paciente. Então, lá tem todos os medicamentos, MTX, acitetrina, ciclosporina, todos os biológicos, algumas drogas, lógico, que a gente ainda não tem no Brasil, e ele vai colocar as comorbidades, inclusive ele faz até uma tabela dizendo qual comorbidade, qual força de recomendação existe. E em relação ao paciente oncológico, que muitas vezes é aquele que mais nos preocupa, até nessa revisão sistemática, ela vai fazer a recomendação mais forte para a citetrina, mas ela coloca o biológico Stecnomab também recomendado. Agora, dos biológicos, nessa revisão, o único que vai ter recomendação para o paciente oncológico é o Stecnomab. Então, eu aconselho uma leitura a todos dessa revisão, ela ajuda muito. E lógico que vai ter caso a caso que a gente vai ver no dia a dia. Então, tem vários detalhes. O paciente que tem risco de tuberculose ativa, doença de Crohn, doença de desmielinizante, como a gente vai conduzir com a grávida, que é uma situação especial, o idoso. Aí, tudo isso, cada um desses tópicos é motivo de uma aula, sim, grande, mas diria isso, assim, fiquem tranquilos.
Agora, isso não é lógico, nem eu, nem Gladys, nem Marcos, a gente está incentivando vocês a prescrever o biológico. A gente pode trazer aqui casos clínicos para discutir também que a gente teve excelentes resultados com o MTX ou com fototerapia. Não existe aquela receita de bolo, vai existir caso a caso que a gente vai avaliar. Mas, assim, em relação aos biológicos, eu diria que fiquem tranquilos, tem mostrado segurança. Agora, Gladys. Gladys, você poderia sintetizar como são produzidos os biológicos? Se são totalmente de material, proteína humana, proteína animal, se tem mesmo segura. O passo a passo da produção de um biológico. Você poderia sintetizar, Gladys? Está ouvindo, Gladys? A Gladys não está mais? Bom, Dilson, acho que Gladys deu uma passada. Então, você pode responder, Esther. O passo a passo da produção de um biológico. Esse passo a passo, você querendo, a gente pode até trazer em uma aula que a gente é uma resposta um pouco longa. Agora, o que eu posso dizer para vocês, como o Marco Túlio, ele até mostrou, nós temos os anticorpos humanizados, totalmente humanos, quiméricos e as proteínas de fusão, certo? Proteína de fusão, a gente tem o etanercept. O quimérico, a gente vai ter o infliximab. Agora, o passo a passo de produção, isso seria... Não tem como sintetizar numa resposta curta para lidar nesse momento. A gente teria que trazer isso em slides ou passar para você um material para leitura que é um pouquinho longo. E, assim, dizer que hoje a gente também classifica os imunobiológicos, além que eles geralmente são anticorpos da classe IgG, além de classificá-los como humanizados, quiméricos e proteínas de fusão, a gente vai estar classificando hoje como os anti-TNF-alfa e as anti-interleucinas. Então, os anti-TNF-alfa, a gente tem na psoríase aprovado o cetulizumab pegol, que ele tem uma fração que não passa via placentária, que isso a gente mostraria para uma aula destas. A gente tem o infliximab, etanercept, adalimumab, e Fliximab, são os anti-TNF-alfa aprovados para psoríase no Brasil. Das anti-interleucinas, que é outra classificação que a gente usa, a gente vai ter duas anti-L17, que a gente vai ter o Ix e o secukinumab, a gente tem duas L23, que a gente tem o Guzel e o risankizumab, e a gente vai ter que vai ser anti-L12, anti-L23, que é o Stecnomab. Não sei se deu para atender a sua pergunta, mas eu estou tentando sintetizar. Eu voltei ao ar, posso falar? Pode. Nossa, você deu uma aula aí, você sintetizou assim tudo. O que eu queria dizer é o seguinte, de uma maneira bem simples, é uma nova geração, não se pode ter, do começo, eu acho que eu sofri até algum tipo de preconceito de colegas que achavam, você está trabalhando para laboratório, não é possível, as pessoas tinham muito medo de biológico, alguns ainda têm, não é? Mas é impressionante como a gente... Olha, uma vez eu fui a um meeting da Academia Americana, lá pelos anos 2000, e um daqueles grandes palestrantes que fazem aquela palestra da hora do almoço, ele iniciou a palestra dele dizendo assim, olha, em 2020, 80% dos medicamentos produzidos no mundo vão ser biológicos, é irreversível, ele falando, e realmente eu acho que está acontecendo isso. Começou pela reumato, dermato, hoje oncologia, não se fala, mas até em doença infecciosa hoje se usa. Foi um ganho com a chegada da engenharia genética, da biologia molecular,
Então, realmente, isso tudo aí que a Esther tentou sintetizar é muito conhecimento, é muita ciência, é muito estudo. E nós, dermatologistas, aprendemos também a usar melhor os medicamentos anteriores, porque o screening para um paciente ser selecionado e usar um biológico é muito rígido, e com isso a gente se obrigou também a ter screening melhor, mais acadêmico para metotrexato, para acitretina, e todos os estudos novos, como ela falou, aí do ustekinumab, tem um ganho assim, adicional, que os laboratórios estão tendo a preocupação de fazer extensão dos estudos, não se conformar só com aquilo que foi eficaz e seguro durante 6 meses. Hoje em dia, a gente tem 5 anos ou mais, muitos biológicos, e os estudos estatísticos mostram a riqueza que é a eficácia e a segurança também. O sequinumab é a maior prova disso. O sequinumab é uma medicação que veio preencher uma lacuna com quem usava só anti-TNF. Mas, Esther, parabéns pela sua síntese. Depois seria bom você dar uma aulinha para a gente disso. Para todos. Obrigada. É você que Podemos tem que dar pensar aula na próxima reunião, pode ser um tema, doutora. Que tal? Como é? E assim, também na próxima reunião, além da gente trazer casos clínicos, vocês podem trazer casos clínicos para discutir, para a gente discutir condutas. Então, para que não fique aquela coisa só da gente estar falando blá, blá, blá. Então, é importante, eu acho que, quando a gente está aqui presente, mais rico e mais produtivo, a troca. A gente está trocando experiências. Então, fique muito à vontade de trazer também casos clínicos. Aí vocês, assim, preparam a aula, mandam anteriormente para a Maria. A gente também vê a aula de vocês, a gente vai discutir junto com vocês. Pode ser também aqui. E o bom que seja. Eu acho excelente, doutora Esther. Inclusive, a gente pode colocar isso no grupo para incentivar, né? Tentar que alguém traga, mais de uma pessoa, ainda melhor, possam trazer casos clínicos, mandam anteriormente para a gente poder analisar e vocês discutirem. E o bom, muito mais rico a aula. Mais rico. E bom que o decorrer nesse ano a gente faça de uma maneira que a gente tenha prazer de quando você vai ter a reunião, a gente ter prazer de vir, porque vai ser aquela troca, aquela coisa gostosa, da gente estar fazendo aqui, vamos dizer, um clube, um clube de conversa sobre psoríase, isso vai ser legal. E a gente também aprende muito, então a gente ter essa troca de todo mundo trocar as coisas, todo mundo aqui que só temos dermatologistas excelentes, inclusive da Academia Paraibana de Medicina. Nossa. Olha, não é pouca coisa, não. Talvez pudesse fazer um resuminho disso, Maria, e passar para todos, porque a maioria já saiu e são poucos que estão escutando essa fala da Esther, que é muito interessante, né? Sim. Amanhã eu passo, então, no grupo. Tá bem? Tá ótimo. Tá bom. Obrigada, viu, gente? Foi ótimo. Muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês. Muitíssimo obrigada a todos. Mais uma vez, parabéns. Tchau, tchau, tchau. Obrigado a vocês. Tchau, tchau, E tchau. agradecimento ao Timune e à Jânsia pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer é nosso poder aqui disponibilizar essa conversa, essa reunião para falar sobre psoríase. Isso. Até logo. Boa noite. Boa noite.